Meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus, falamos ao vivo de Lajinha, Minas, região leste mineiro, sul capixaba. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o seminário Bereshit Tabernáculo, que é uma igreja com 85 filiais no Brasil, fundada em 1968 aqui em Lajinha, Minas, cujo presidente atual é o pastor Pedro Ribeiro Grande. Nós estamos falando da matéria da teologia básica, nosso curso de teologia inicial, é o primeiro livro, o primeiro bloco, e a última matéria desse bloco chama Religiões Comparada, número 1. Tem 4 religiões comparadas, cada uma num bloco. Esse é o primeiro bloco. Estamos falando de adventista, milenitas, seguidores de Ellen White, né? Milleritas, seguidores de William Miller, né? E falamos na aula passada sobre as bases do adventismo, né? Quais os pilares principais dele. Agora iremos começar a refutar as doutrinas e as explicações e os fundamentos dele conforme eles foram extraindo da Sagrada Escritura. Vamos começar então atacando e mostrando e discutindo sobre o sono da alma. Essa é uma das mais famosas dele. Essa doutrina do sono da alma, eles basearam ela em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que diz assim: porque os vivos sabem quem hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Baseando nisso aqui, então, eles criaram essa doutrina chamada de sono da alma, né? Apesar das escrituras apresentarem provas irrefutáveis sobre a imortalidade da alma, a escritura mostra que a alma é imortal, e Estevão, na hora de morrer, diz: recebe, Pai, o meu espírito, entrego a ti o meu espírito, né? E a alma, o espírito volte a Deus que o deu. Os adventistas admitem que a alma dorme depois da morte do corpo, baseando-se principalmente nesse versículo que nós vemos aqui, né? Não podemos, entretanto, basear uma doutrina num versículo isolado. Esse é o grande perigo de sair pegando as coisas e pensando, né? Já dizia a hermenêutica, um texto fora do contexto gera um pretexto. Então você pega, por exemplo, um texto da Bíblia que fala sobre cabelo e sai para uma igreja só, que é Corinto, e sai anunciando uma costume, né? Porque isso é doutrina. É preciso dar um discernimento aqui, parar aqui, dar um stop para falar o seguinte: doutrina é didáscalo. É um fundamento. Então, a propiciação pelo sangue de Jesus é a doutrina. A salvação não por obras é outra doutrina, a salvação pela fé. Agora, cortar cabelo, usar bigode, usar calça comprida, não usar calça comprida, isso aí não é doutrina. Agora, isso aqui, no caso, falar da morte da alma é uma doutrina. Isso é fundamento bíblico, né? Nós vamos mostrar que não tem esse fundamento, isso é uma mentira que eles fizeram, mas seria considerado doutrina. Agora, é preciso discernir o uso e costume, né, de doutrina. O uso e costume é aquilo que a igreja local adota. O costume da igreja batista é esse, o costume da igreja outra é colocar o véu na cabeça. Isso é costume, se não prejudicar, amém. O que não abunda, né, o que não prejudica, não abunda. Então, é máxima do direito, né? Quod abund non nocet. O que não abunda, não prejudica. Então, é preciso entender isso aí. Então, o grande mal desses negócios, dessas pessoas que inventam essas coisas, é pegar um textozinho, pensar, tira o texto fora do contexto e vai gerar um pretexto. Começa falando de coisa que não tem fundamentação. Então, se em 9:2 ele demonstra desanimado, o autor da Eclesiastes, Salomão, em 12:1 ele evidencia sua fé. Assim também em 9:5, onde ele expressa um pensamento que é alterado em 12:7. Ele diz: o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra-te de teu Criador nos dias da tua mocidade. Você pode ver que esse livro de Eclesiastes, Salomão escreveu, parece decepcionado, né? Escreveu 3 livros. Esse é o livro da idade que ele está mais caducando. Escreveu o livro de Cantares quando era novo, Provérbio no meio, Eclesiastes da idade senil. Ele está cansado, ele diz vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E ele diz lá que debaixo do sol, e debaixo do sol, aparece 30 vezes a palavra debaixo do sol aí nesse livro. Então, as principais passagens de Bíblia que refutam esse pensamento são essas. Jesus refutou isso categoricamente. Jesus ensinou a imortalidade da alma, Mateus 10:28, você vai encontrar isso, Mateus 17:1-3, Mateus 22:32, Lucas 16:19-31, Lucas 23, versículo 43 e 46, e o João 11:26. Você vai encontrar categoricamente Jesus refutando essa ideia. Os discípulos também ensinaram a imortalidade, tinham certeza de estarem com Cristo depois da morte. Segundo Timóteo, Paulo falando para ele, diz no capítulo 1, versículo 9-10, Filipenses capítulo 1, 23 e 24, 2 Pedro, discípulo de Jesus, 1, capítulo 1, 13, versículo 14, Atos, Lucas escrevendo os Atos, diz no capítulo 7, versículo 59,
2 Coríntios 5, versículo 8, 1 Tessalonicenses 4, 14, 1 Coríntios 5, 20, 15 e 20. Então está bem claro, meus irmãos, que é isso aí, né? Que não teremos essa mentira que está escrita aí, imortalidade da alma. A mortalidade, que a alma fica parada, morta, dormindo, não tem. A alma é imortal, né? E as principais refutos desse pensamento são essas. Jesus ensinou sobre isso, os discípulos ensinaram sobre isso. Outra doutrina que vamos tratar nessa aula aqui é sobre a aniquilação total dos ímpios. A Webster define a morte como cessação da vida e isso é absolutamente correto. Isso é uma enciclopédia, né? A teoria adventista despreza, além das escrituras, a crença universal, arraigada e instintiva da imortalidade da alma. Não aceita isso. Baseado em não aceitar isso aí, a doutrina da aniquilação total dos ímpios é completamente contrária ao ensino das escrituras e apresenta Deus como impotente para resolver o problema do mal. Se existir isso aqui, então Deus é impotente para resolver o problema do mal. Diz o adventista que os ímpios ressuscitarão, serão julgados e totalmente aniquilados em seguida. É fácil verificar que a morte eterna na Bíblia não significa aniquilamento, mas separação. Morte sempre tem o sentido de separação. Morte física separa o espírito do corpo, né? Morte espiritual separa o espírito de Deus. Morte para o pecado, separação do espírito do pecado. Morte eterna, separação eterna do espírito da comunhão com Deus. Segunda morte, né, que diz em Apocalipse. A Bíblia mostra que o Hades é um lugar de castigo eterno, o inferno, Mateus 25, 46. O inferno é lugar de trevas, Mateus 23, 13. O inferno é lugar de sofrimento eterno, Mateus 5, 22. O inferno não tem descanso, Apocalipse 14, 11. O inferno é eterno, Mateus 25, 41. Em relação à imortalidade da alma, ao afirmar os adventistas que crente algum falecido está nos céus, temos as passagens bíblicas que mostram claramente isso. 1 Tessalonicenses 4, 14, Filipenses 1, 23, Lucas 23, 43, mostram categoricamente isso, né? Então não tem essa aniquilação total dos ímpios. Isso é uma coisa que é perniciosa, não tem fundamentação bíblica, né? A morte, é fácil verificar que a morte eterna não tem esse significado de aniquilamento, de separação. Os ímpios vão ter que prestar conta, vão ser julgados no grande trono branco, Apocalipse capítulo 20. O mar deu os mortos que nele havia, a terra deu os mortos que nela havia, todos prestarão contas, darão julgamento final, juízo final, o juízo do grande trono branco. Então, duas doutrinas refutadas aqui hoje. Primeiro, que fala do sono da alma, não tem. A alma é imortal, está na Bíblia, né? Ensinada por Jesus e pelos discípulos. Segunda coisa, a aniquilação total dos ímpios. Os ímpios não serão aniquilados totalmente, eles terão que prestar conta e vão ter que depois pagar pelos seus débitos, né? Tem consequência, cada um será julgado e será taxado, será pelas suas consequências. Então não tem esse negócio de morro, acabou, vai ter que dar conta disso. O inferno existe, vai ter usado, ele é para o diabo e seus anjos, mas se quiserem entrar nele, vão ter que dar conta disso aí. Então essa foi a nossa temática de hoje, dessas duas primeiras refutações, das duas primeiras doutrinas, o sono da alma e a aniquilação total dos ímpios. Fica na paz, um abraço com Deus.